Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje então fazer alguns comentários sobre a minha experiência com os livros, sobre tradução. Eu tive algumas perguntas, alguns comentários em outros vídeos também. Então eu tive algumas perguntas, alguns comentários aqui no YouTube, em outras redes também. Então eu agrupei aqui, fiz esse vlog, esse vídeo aqui para poder apresentar as minhas conclusões, as minhas experiências. E como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e inscrever, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição, quando você usa o link, chega no site, você pode salvar o link também e você compra os produtos, né? A partir do link você está ajudando o canal, tem o botão de membros, faça bastante comentários, a sua experiência também com tradução, se você leu, não leu, gostou, alguma coisa na direção do que eu vou comentar aqui, é muito importante a sua participação, o seu feedback, eu possa expandir, que com o seu comentário eu posso ter outras ideias, responder vocês, ter mais ideias para outros vídeos também. E se você é novo por aqui, não conhece maneiras que eu gravo os vídeos, aqui no canal tem várias playlists, vários temas, autores também, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar, e também aqui no card vou tentar colocar outros vídeos que conversam com esse aqui. Muito bem, então, eu fiz um pequeno roteiro, né, alguns tópicos para fazer alguns comentários da minha experiência com a ideia de tradução, porque eu fiz os comentários do Crime e Castigo e teve alguns outros livros e algumas pessoas... No Crime e Castigo foi o que aconteceu mais, né? Vou colocar aqui no card o vídeo. Que provavelmente o que eu não gostei, ou porque ampliou a chance de eu não ter gostado do livro, foi a tradução. Eu já adianto logo aqui do início que eu não lembro, até coloquei aqui, ó, eu não lembro de ter falado, né, após a leitura de um livro, acho que foi a tradução, no sentido que não gostei, eu não entendi por causa da tradução. Na minha visão, na minha experiência de leitura de muitas áreas diferentes, tentar ler direita e esquerda, os dois lados, normalmente é o autor que escreveu difícil, ou ele quis escrever daquela maneira, daquele jeito poético, com mais ou menos conclusões, ele quis enxugar alguma parte teórica, achando que a gente ia entender algum outro parágrafo. Comento isso em alguns livros, algumas resenhas que eu fiz, então não lembro de ter sido mesmo a tradução. Então já começando por aí, uma primeira conclusão. E aqui um segundo item sobre a tradução, eu tinha visto umas duas palestras, então estou citando de memória, que quando um autor, né, ele faz a tradução, ele se torna dono da tradução. Como assim? Então as empresas, né, as editoras ou outras empresas, quando elas vão comprar o direito para poder vender o livro, você compra a capa, imagens, você compra o texto durante X anos, um tempo, e também a tradução. Então às vezes você compra o direito de vender e você pode fazer essa tradução, comprar, então tem esse aspecto que é interessante, porque realmente vira um outro livro. Então eu ainda não tive muita experiência de ler o mesmo livro no original, comparando, ler o mesmo livro com outras traduções. Não sei se as pessoas fazem isso com a quantidade, me dá a impressão que as pessoas acham um ou outro trecho, assim, um comentário muito pequeno, acho que aqui poderia ser melhor, ou aqui pode ser uma outra. Eu tenho a impressão que o fato de ter um ou dois itens, que eu vi a pessoa comentando, não sei se justifica falar que toda a tradução está ruim, aquele livro, ou um é melhor do que o outro. Tem muita coisa que é de poesia também, pelo que eu entendo de poesia, do que eu já li de teoria. Eu não leio assim poesia, mas o que eu tenho de teoria e o pouco que eu li, nesse sentido, que normalmente a poesia o autor escreveu, por exemplo, escreveu em inglês. Então ele escreveu com aquela palavra em inglês, porque o som daquela palavra compõe toda a parte de símbolo, de sentimento, dele mesmo, da parte da obra de arte, porque a poesia ela é mais do que um outro texto, ela é uma obra de arte em si, tem outras características, por isso que também gera essas dificuldades de interpretação, pelo que eu estou arrecadando de pessoas, né, teóricos comentando. Então o Norton Fry fez alguns comentários sobre poesia, temos a resenha aqui. A Susan Bauer, acho que não sei onde que está, a Susan Bauer, Como Educar Sua Mente, também fez alguns comentários, vou colocar a resenha aqui também. Então tem essa situação que a própria característica da tradução já tem essa dificuldade. Então eu separei aqui, não sei quando você está vendo esse vídeo, então Laranja Mecânica, então eu tenho essa edição aqui da Aleph, fazendo um comentário, tem uma discussão grande aqui sobre notas sobre a tradução. Então os tradutores, não sei se é um só, ou um grupo que ajudou aqui, o Tradução Fábio Fernandes. Então ele disse, olha, o autor aqui ele fez um livro e ele criou várias palavras, juntando o inglês com o russo, se eu não me engano, e por causa disso, que é uma da característica da obra, e teve muita dificuldade, ou enfim, para traduzir. Ok, teve a tradução, aí eu li o livro, isso eu vou comentar na resenha, que eu ainda não gravei, não sei se você
já quando esse assino já está gravado, então eu coloco aqui no card ou fica o vídeo para você explorar o canal. Mas basicamente o autor, por outros motivos aqui, ele gastou muito tempo construindo essa ideia das palavras para dar a ideia do mundo, mas não trouxe outras características estéticas. Então toda vez que eu falo do livro, porque o livro eu não gostei muito, eu lembro do filme. Então me parece que o filme que criou toda a parte estética e lembrança mais do que o livro em si. Não sei, é mais ou menos isso que eu estou pensando em construir e colocar. Eu resgatei aqui porque realmente é uma das partes de tradução, eu sempre leio do começo ao fim, né, de capa a capa os livros. E aí tem uma discussão maior aqui sobre essa dificuldade, que então os tradutores eles são muito unidos, eu percebi isso com outros comentários que eu vi em palestras e eventos aqui, por causa dessas características. Então ele fez um bom trabalho aqui, só que realmente o que eu não gostei não foi a tradução, como é a ideia inicial do vídeo, foi a própria característica da obra que me fez ter essa percepção de não ter gostado tanto e faltar alguma dessas características estéticas para, digamos assim, o mundo que ele criou aqui. O personagem está aqui, você reconhece no filme, mas eu acho que algumas coisas que estão no filme não estão aqui. Então é mais um exemplo. E a segunda característica que eu coloquei no Livros de Zumbi, também vai colocar aqui no card, que tem lá que são os 3 livros melhores de zumbi, porque é um dos temas que eu mais gosto. E tem aqui o Alexandre Calari, que é do outro canal, Pipoca Nanquim, da editora também. E aí eu comentei, porque isso eu me arrependi, porque ele fez uma série de livros, que é o Apocalipse Zumbi. Ele tem muitos outros livros, etc, então ele é tradutor. Então, enfim, não vou resgatar toda a biografia dele, enfim, de memória, que eu lembro aqui, que eu acompanho o outro canal, mas basicamente que olha o exemplo. Então, eu li o Apocalipse Zumbi, eu falei, esse cara escreve muito bem. Então, se ele escreve muito bem, ele iria traduzir. Aí, eu resgatei, vou ver se eu coloco o vídeo também que ele comentou isso. Aí eu lembrei deste exemplo para o vídeo de hoje, resgatei lá no canal deles. Vou ver se eu coloco todos os links aqui na descrição. Os Senhores do Dinossauro. Aí eu fui pesquisar para ver exatamente o nome. Parece que já está no volume 3, ou vai sair o 3. Eu não gostei do 1, achei muito estranho. E ficou faltando umas lacunas, uns buracos no texto, assim. Eu falei, não, né? Muito estranho isso aqui. E como já faz, não sei, uns 3, 4 anos que eu li esse livro, eu li mais itens e reforçou essa minha conclusão inicial, né, que eu propus aqui no começo do vídeo, que é a característica do autor, da escrita do autor, que ele não colocou todos, ele não trabalhou bem. A ideia do Senhor dos Dinossauros é muito boa, só que, então não foi a tradução, porque se fosse para ele, se o tradutor ele reescreve, cria uma obra nova, e eu gostei muito do Apocalipse Zumbi, e tinha lá, tem uma escrita muito fluida, tem a ideia dos sentimentos, dos cenários, ele iria consertar, e aí eu tive essa visão, não, é muito pouco provável que ele tenha estragado, no sentido de ser culpa da tradução, ou no caso do tradutor. Porque eu li os materiais, eu vi outros vídeos, etc. Então por causa disso tem essa ideia. E me parece que, não sei se é o mesmo autor, mas foi lançado na mesma época, a trilogia dos Espinhos. Que são 3 livros, aí também é uma história muito boa, mas lá ele tem uma outra velocidade, tem algumas falhas, mas eu acho que é a maneira que o autor construiu novamente. Porque não é a tradução, porque você vê ali a escrita, eu entendi a frase é boa, só que ela não casa com a próxima frase ou com a descrição. Então tem um cenário, aí tem uma outra pessoa conversando, o diálogo não é bom, o cenário, então tem uma situação, não está bem explicado, não é que eu não entendi a palavra. A explicação que ele fez para a batalha não é muito boa. Claro que explicações de batalha sempre algumas dificuldades. Mas enfim, foi a experiência que eu tive. O Trilogia dos Espinhos eu já gostei mais. Não sei se eu daria... A ideia é boa. A ideia eu daria um nota 4. Mas acho que os livros entre 3,5 e 4. Então eu li os 3 livros. O Trilogia dos Espinhos teve essa mesma situação. E me parece que tem um outro livro que eu vou fazer a leitura do Alexandre Calari, que é A Floresta das Árvores Retorcidas. Também eu estou querendo muito ler esse livro. Lendo o livro, eu volto aqui, pode complementar essa discussão para ver se ele manteve a qualidade. Eu só não, como eu comentei lá no de zumbis, infelizmente vários desses livros, Senhor dos Dinossauros, Espinhos, eu fui trocando para ficar só com clássicos, livros de teoria. Os de zumbi, por exemplo, me arrependi, porque é o tema que eu mais gosto. Mas o terceiro item importante é que essa ideia da tradução também, para livros teóricos. Então, por exemplo, vou fazer um livro de filosofia. Então você está no nível do doutorado. Vou ler o livro em alemão, o filósofo em alemão original. E aí eu vou usar essa tradução porque o meu grupo de pesquisa, meu orientador, a revista que eu estou publicando, usa essa tradução, esse autor aqui. Então não tem muito como você fugir. E normalmente vai ter o quê? 2, 3? Se você está no nível do doutorado, você é especialista, o porquê não ler
o trecho que você tem dúvida ou um outro capítulo em dois livros diferentes. Não tem por que você não ler e não vai estragar todo o seu entendimento, que você vai ter que ler no original para ter o máximo de entendimento. E além disso, as explicações teóricas, os nomes, os conceitos-chave, já tem consolidado o que cada um significa, ou você vai a favor ou contra os itens já consolidados. Então essa ideia da dificuldade da tradução, falar, o livro é ruim porque eu não entendi, novamente, eu acho que fico com essa minha conclusão inicial aqui para o momento que eu estou gravando, quem sabe mais à frente eu possa mudar, que normalmente não é o tradutor, é realmente o estilo de escrita do autor do livro, ou no caso as próprias dificuldades da filosofia, que acho que é mais comum de ter esse comentário sobre a tradução. Então basicamente é isso. Quem sabe mais à frente, quando tiver esse tempo de comparar traduções, ou ler um livro, né, ouvir o audiobook em inglês com a tradução, alguma coisa nessa direção, pode mudar essa minha percepção inicial, até confirmar essa minha percepção. Então fica o convite para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, continuar acompanhando aqui, participar dos comentários se você concorda ou concorda em parte, tem outra visão, você já fez essas experiências de ler duas traduções, quiser sugerir, olha Pedro, eu li esse livro, essas duas edições aqui desse livro, ou ouvi o audiobook deste livro aqui em inglês com o português e eu identifiquei este item, é aí que pode me dar um roteiro, alguma coisa que eu possa fazer isso também e trazer no canal mais à frente. Então se chegou até aqui, muito obrigado, como eu já comentei, para você curtir, compartilhar e se inscrever, botão de membros, tem os links aqui na descrição, vou comentar, os livros que eu comentei vão estar aqui, você pode usar o link para comprar o livro, outras coisas como eu comentei. Então basicamente isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.